Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 4. Carta aos Romanos, capítulo 4. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos saber que Deus está aqui presente. Amém. Aleluia. E nós viemos para adorar o Senhor. Amém. E eu amo esse hino. Esse hino fala muito comigo. Para te adorar, Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 4, no versículo 17 ao versículo 22. Diz da seguinte forma: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Eu queria que a igreja repetisse junto comigo. Chama as coisas. Agora todo mundo, viu? Chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu, diga, não enfraqueceu na fé. Não atentou. Todos juntos? Não atentou para o próprio corpo, já amortecido. Porque era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos a tomar o seu assento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Esse é um texto riquíssimo. Amém? Amém. É um texto riquíssimo. É um texto que mostra uma atitude de fé mediante circunstâncias difíceis. Alguém que creu além do que se poderia ser o normal. E quando eu comecei a ler a respeito, logicamente que nós começamos a pensar sobre a vida de Abraão, não é? Que aqui está se referindo basicamente a respeito da sua vida. E eu fico pensando, irmãos, quando aqui ele diz assim, chamando as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. E quando nós olhamos para esse versículo, e especificamente essa passagem aqui, nós começamos a entender o seguinte: Deus olha para nós, fala conosco, não vendo o agora, mas vendo o amanhã. Amém? Quando Deus chama alguém, Deus não chama simplesmente a pessoa para viver esse momento de dificuldade, mas Ele já fala, já projeta a pessoa como se fosse o amanhã. Ele já nos vê amanhã. Isso é difícil demais para nós entendermos quando nós estamos no momento da luta, não é verdade? E agora há pouco nós ouvimos uma palavra maravilhosa falando, nos lembrando, não é, da aliança que Deus tem para aqueles que guardam a sua palavra. Aleluia. E aqui nós começamos a ver, irmãos, aqui essa frase dizendo Deus, ou seja, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. E isso traz muitas dúvidas, muitas indagações, porque quando nós já somos, é fácil entender. Mas quando Deus mostra ou fala de alguma coisa que vai acontecer na nossa vida, e nós não vemos nenhuma solução, então muitas vezes nós começamos a indagar a Deus, por que então,
Se Deus me prometeu que isso seria assim, por que está dando assim? Se Deus nos mostra, nos promete que iria ser dessa forma, por que as coisas estão acontecendo desta forma? Isso é a visão humana. Isso é a maneira do homem olhar. Mas a maneira de Deus olhar para você é da maneira que Ele já quer, já programou que você será, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não olhava para Davi, irmãos, vendo Davi somente um pastorzinho de ovelha. Deus já olhava para Davi, olhando e vendo Davi lá no trono, um homem segundo o seu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Os homens poderiam olhar para Davi e dizer assim: olha, esse aí é Davi, aquele pastorzinho de ovelha, inclusive dentro da sua própria família, onde os seus irmãos estavam em guerra, entrando nas batalhas, e ele estava lá cuidando das ovelhas. Quem sabe para os pais, para o pai ou para os irmãos, ele só fosse somente isso, mas para Deus havia algo mais. Aleluia, havia algo maior para ele. Enquanto os irmãos estavam olhando para ele, quando ele chega lá para levar a comida dos irmãos e ver o gigante afrontando, os irmãos olham e já começam a desprezá-lo, dizendo: olha aí, o que ele está fazendo aqui? Já vai ele ali querer se meter nas coisas. Quem sabe a própria família não via como Deus já o via. Aleluia. Mas antes de chegar na posição que Deus queria, aleluia, Deus disse que Abraão venceu dando glórias a Deus. Aleluia. Dar glórias a Deus, irmãos, quando tudo está dando certo, é muito bom, mas é muito fácil. Mas dar glórias a Deus quando nada está dando certo, é preciso crer, é preciso confiar no Deus a quem você está servindo. E é por isso que eu estou convidando você nessa noite a entender que Deus já te chamou, olhando para você amanhã, transformado, trabalhando, cuidando da obra do Senhor, fazendo as coisas como Ele quer que seja feita para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele foi chamado por Deus, lá no livro de Gênesis ainda, a palavra de Deus diz que o nome dele ainda era Avram. Avram em hebraico, Av quer dizer pai, não é? Ou Abba quer dizer pai. Av, na verdade, quer dizer pai. E quando nós vemos assim, Avram, quer dizer que ele veio de uma origem hebreia. Então estava dizendo assim: você será pai, um pai exaltado. Então Avram queria dizer o quê? Pai exaltado. Então quando nós começamos a olhar para a vida de Avram, e a gente olha ele ainda desde a sua infância, quem sabe as pessoas dizendo: olha que nome bonito escolheram para esse menino, pai exaltado. Uma pessoa que será exaltada, uma pessoa que será grande, não é? Mas olhava ali, quem sabe, Abraão andando de um lado para o outro, não é? Olhando, quem sabe, ele andando e dizendo: olha, esse aí será pai exaltado. Mas quando ele cresce, casa com a sua esposa, e a sua esposa Sara não podia ter filho, era estéril. Então ele começa agora a pensar: como eu serei exaltado, se naquela época ter muitos filhos era símbolo de exaltação, não é? Hoje não. Hoje não. Hoje você precisa de tantos filhos assim, não é? Mas naquela época ter 12, 13, 14, 20 filhos era normal, era comum. Era exaltação, ou seja, os filhos cresceriam e seriam guerreiros, seriam os que iriam cuidar da casa, proteger a casa, família forte, não é? Clãs fortes, ou seja, pessoas que teriam nome no meio da sociedade. E aqui, Abraão não tinha a esperança de ter filhos. E Deus chama ele para que ele saísse do meio da sua parentela, porque Deus o mostraria e o levaria para uma terra
uma terra distante, uma terra que mana leite e mel. E a palavra de Deus, irmão, nos mostra que naquela terra, ele diz assim: eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Ou seja, você será uma nação bendita. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Só que falar isso para uma pessoa que tinha 2, 3 filhos, ou quem sabe iria ter filhos, porque a esposa não era estéril, era uma coisa, mas no caso dele, a esposa era estéril. Ele não teria uma pretensão de chegar lá, mas o que é maior ainda, irmãos, é que Deus, olhando para um pai exaltado que seria Abraão, e ele sai dali no meio da sua parentela, até o momento que ele se encontra novamente com Deus, e Deus disse: agora também o teu nome não será somente Abraão, pai exaltado, agora eu vou colocar mais uma letrinha no teu nome, agora o teu nome será Abraão, né? Agora o seu nome será Abraão, que é pai de multidões. Aleluia. E agora, irmãos, ele não tinha somente a responsabilidade de ser exaltado, mas agora ele tinha também a esperança de ser um pai de uma grande nação, porque o nome dele falava isso. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E quando Deus chama algo que não é como que já fosse, Ele dá um jeito de que isso aconteça para a glória do nome do Senhor. Ainda que ele não pudesse, a sua esposa não pudesse, as ocasiões mostravam o contrário, mas Deus estava dizendo: eu farei de vós uma grande nação, e os teus filhos serão abençoados, e a tua família, a tua descendência será abençoada. E não somente isso, mas aqueles que te abençoarem, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus estava dizendo: aquele que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado também. Ou seja, tu tens a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quando você entra no trabalho, numa casa, para limpar, para trabalhar, ou lá no campo, onde você estiver, aleluia, Deus está dizendo: você é abençoado, aleluia, o que você fizer eu vou abençoar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. É Deus dizendo assim: ainda que não seja, mas você será. Ainda que você não aparente ser, ainda que não é ainda, mas você será. Porque Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Porque Ele já sabe como será o seu final para a glória do nome do Senhor. Ele diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que ele creu, e a palavra de Deus diz que ele creu contra a esperança. A esperança, irmãos, é algo que o homem precisa ter. Uma pessoa sem esperança, ele é uma pessoa depressiva, e a tendência dele é acabar. Quando acaba a esperança, acaba também a vida. Quando acaba a esperança, acaba a motivação, acaba tudo. A esperança de algo maior é o que nos motiva, de alcançar alguma coisa é o que nos motiva. Fizeram uma experiência uma vez em um balde, colocaram um ratinho lá e colocaram água dentro do balde. O ratinho ficou ali, e ali taparam ele, deixaram somente uma luzinha. E esse ratinho conseguiu sobreviver mais de uma semana. Só porque tinha um foco de luz ali, ele conseguia nadar, se escorar ali pelo balde e tudo, e não morreu. Mas aí depois fizeram uma outra experiência, taparam o balde, taparam toda a luz, e um rato morreu em menos de 2 dias. Ou seja, quando não se tem a esperança, não está vendo nada, a pessoa morre. Mas a palavra de Deus disse que Abraão, ele creu contra a esperança. Glória a Deus. Se a esperança é o que nos mantém vivo, ele diz assim: eu vou crer contra a esperança. A palavra de Deus diz, irmãos, até que quando ele foi tentado a matar o seu filho, porque Deus o havia mandado ele matar, a palavra de Deus diz que ele cria que até das cinzas Deus poderia ressuscitar os seus filhos. Isso é crer contra as esperanças. Porque a esperança é morrer, acabou. Ele diz: ele morreu, acabou. Ele diz: não, ainda eu podia queimar ele virar cinza, eu
eu creio que Deus poderia trazer ele das cinzas. Isso é crer contra as esperanças. Ou seja, quando Deus o chama, Deus está dizendo assim: eu vou colocar em você uma fé sobrenatural. Não será uma fé comum, não será uma fé humana, não será uma fé de alcançar um objetivo qualquer, não. Será uma fé que superará todas as coisas que você imaginou que seriam impossíveis. Ele diz: eu te chamei como que você não é, mas eu te chamei como já sendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Crer contra a esperança, irmãos, é dizer assim: eu vou conseguir, ainda que não tenha nada para conseguir. É você crer num milagre, não daquele milagre inocente. Não é eu creio, aí Deus faz porque você é inocente, não. É crer sabendo que é impossível mesmo. Não é? Uma vez uma pessoa colocou uma criança em cima da geladeira, e ele pôs as mãos e chamou a criança, pulou, e ele disse: olha, o crente tem que ser assim, não é? E eu disse assim: não é assim não. Ele disse: não, tem que pular. Eu vejo assim, tem que pular. Eu disse: não é não, porque ele não sabe a consequência do que é cair ali embaixo. É uma fé inocente. É uma fé que não está baseada realmente nas coisas. Ele não sabe a consequência de cair, o que é que pode acontecer. Eu queria, se ele soubesse e ele pulasse, sim, seria fé. Aí seria crer realmente no impossível. Então Deus não está nos chamando, irmãos, para enfrentar uma coisa inocentemente. Uma fé inocente, não. Deus está nos chamando a crer que Ele fará o impossível nas nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Qual é o impossível? O impossível é isso. Isso aqui é impossível. Isso aqui não tem jeito. Ele disse: eu quero que você creia dessa forma. É contra a esperança. Eu quero que você vença em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. A esperança, irmãos, é o que nos mantém firmes. E Deus disse: eu quero que você creia além disso, que vá acima disso. Foi assim que ele creu. Mas a palavra de Deus continua dizendo: e não enfraqueceu na fé. Não enfraqueceu na fé. É muito gostoso, irmãos, isso eu quero que você grave no seu coração. É muito bom nós estarmos aqui nessa atmosfera espiritual, onde Deus fala e nós cremos, nós choramos, nos alegramos. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou comigo, porque é assim, ou não é? Quando Deus fala com a gente se alegra e diz: uau, que culto maravilhoso, Deus falou ao meu coração, coisa maravilhosa. Mas aí a gente sai daqui desse ambiente, é como se a gente estivesse saindo de um ambiente mágico, e quando a gente chega no outro dia, na segunda-feira de manhã, que a gente acorda às 5 horas da manhã para ter que ir trabalhar, ou 6 horas, a hora que você se levanta, e aí você diz assim: será que aquilo foi realmente de Deus? E aí você vai para o trabalho, e quando vê o cansaço, a luta, o problema lá no mesmo lugar, e aí a pessoa diz assim: aquilo não foi de Deus, e aí começa a murmurar novamente, a chorar novamente, a ficar triste novamente. E Deus estava dizendo assim: ele não enfraqueceu na fé. Aleluia. Deus está te levando para um ambiente espiritual, para que você saiba e sinta que é Ele falando com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ao sair daqui, continue crendo, não enfraqueça na fé. Quando as impossibilidades chegarem, você diz assim: eu tive que crer contra a esperança. Aleluia. Porque o meu Deus, Ele fará em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você não tiver isso no seu coração, você não vence as batalhas. Se você não tiver isso no seu coração, você volta atrás. Se você não tiver isso no seu coração, você não parte para a guerra, você não vai para a igreja, porque você se deixa vencer por qualquer problema. Mas a palavra de Deus diz que ele creu contra as esperanças e não enfraqueceu na fé. Aleluia. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz que ele sofreu
sofreu as contradições, Ele sofreu todo o mal, para que nós não desfaleçamos na nossa fé. Ou seja, Ele está dizendo, Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você e eu nos mantenhamos firmes na fé e esperança da morte de Jesus Cristo, aleluia, que Ele vai voltar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Ele nos chamou com essa esperança. Ele nos chamou vendo que nós vamos ser mais do que nós imaginamos. Ele disse, você não é, mas eu já te vejo como se você já fosse, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E Deus falando aos nossos corações. E a palavra de Deus continua, nem atentou, irmãos, isso é tremendo. Eu queria que vocês sublinhassem, marcassem aí na sua Bíblia, só não marque se for no iPad ou no celular, viu, por favor? E se você marcar no celular vai ficar difícil riscar o seu celular, mas se for na sua Bíblia, risque aí. Ele diz assim, e creu contra a esperança e não enfraqueceu na fé. Nós lemos aí aonde? Em Romanos capítulo 4, não é? E aí ele diz assim, e creu, versículo 18, mais ou menos por aí, e diz assim, e não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. 19, não é isso? Ele já não atentou para o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele estava olhando a impossibilidade. Ele estava vendo a impossibilidade, porque a sua esposa era quase de 90 anos, já é isso. Já passou, era quase 100 anos que ele tinha, ou seja, já estava fora do comum, das coisas naturais. A palavra de Deus diz que, quando você lê lá no livro de Gênesis, que ela já tinha perdido o costume das mulheres, ou seja, ela já não poderia mais engravidar, estava fora das limitações. Agora eu quero que você pare um momento e você entenda o que é que está acontecendo. Ele não simplesmente, irmãos, ele cria assim inocentemente, não. Ele estava vendo a impossibilidade todo dia na casa dele. Ele estava vendo a impossibilidade todo dia ali, cara a cara com ele, dizendo, como eu serei um pai de grande nação? Se aqui está a minha impossibilidade está aqui. Eu tenho quase 100 anos, minha esposa quase 90, eu já tinha 90, né? E agora, como é que vai acontecer? Mas a palavra de Deus diz, ele não atentou para o seu próprio corpo. Ele não ficou olhando, atentar aqui, irmãos, para o próprio corpo, é como ele estivesse dizendo, ele não ficou olhando, né, prestando atenção na sua própria impossibilidade. Porque se você parar para olhar a sua própria impossibilidade, você não sai do lugar, você não anda, você não vence, você quer voltar, você quer recuar. E a palavra de Deus diz assim, que Deus não se agrada daqueles que recuam. Ah, não, mas eu não posso, eu não consigo. Quantas vezes eu vi pessoas chegar para mim e dizer, pastor, eu já não aguento mais, eu não consigo. Toma aí o cargo de volta, e eu dizer assim, você não vai parar agora não. Porque cargo que Deus dá não se devolve. Continue, lute, busque, ore. Eu vou estar junto com você. Até que daqui a pouco a pessoa se levantava e dizia assim, pastor, glórias a Deus, porque o Senhor não recebeu de volta. Porque eu sei, aleluia, que agora o Senhor vai me abençoar para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele não estava olhando para a sua própria impossibilidade, porque a impossibilidade estava lá na casa dele. Mas ele não olhava para o próprio corpo, dizendo, eu não posso, eu não consigo. Aleluia, ele creu na impossibilidade. Crer na impossibilidade, irmãos, é saber que o preço do milagre é muito maior do que você imagina. Aleluia, o nosso Deus está aqui para fazer milagres. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Hoje eu estava escutando a história de Tess. E eu creio que algumas pessoas aqui já escutaram a história dessa jovem muito nova, muito novinha, acorda pela manhã e vai e escuta o pai conversando com a mãe, e ele sai ali, aconteceu aqui nos Estados Unidos, ela sai, começa a escutar, e o pai conversando com a mãe diz, nós vamos ter que vender a nossa casa.
E ela diz, e a mãe conversando com ele, perguntando, mas por quê? Ele diz, olha, porque o nosso filho está com um tumor no cérebro. E a única maneira de a gente pagar a operação é se nós vendermos a nossa casa e morarmos em algum lugar pequeno. E a menina, escutando aquela situação, corre para o quarto dela. E vai lá no seu quarto e pega ali o seu cofrezinho, né, onde ela guardava ali as suas moedas, e ela colocou no chão, contou as moedas, pegou aquelas moedas todas e saiu, né? E ela foi para uma farmácia, e chegou na farmácia, tinha 2 homens ali conversando, e ela tentando chamar a atenção dos homens, conseguiu entrar, e ela chega lá e os homens ali conversando, né, o dono da farmácia conversando com o irmão que havia vindo de longe, o irmão que havia muito tempo, né, já não estava ali, já fazia muito tempo que ele não via, e começaram a conversar, e naquela conversa ali tão empolgante, a menina chamando a atenção, e nada de as pessoas pararem para ela, pegou uma moeda de 25 centavos, foi lá e bateu assim no vidro. Aí o homem olhou assim, o que foi, minha filha, o que é que você quer? Ela disse, não, eu quero falar com o senhor. Ele disse, não, mas você não está vendo aqui, eu estou conversando aqui com meu irmão. Ela disse, e o que é que você quer? Ela disse, eu vim comprar um milagre. O homem olhou para ela e disse, como? Ela disse, eu vim comprar um milagre. E aí ele olhou para ela e disse, e pararam a conversa, né? Uma menininha tão nova perguntando, eu vim comprar um milagre. E ele parou e disse assim, mas por quê? O que aconteceu? O irmão do farmacêutico falou, mas o que aconteceu? Fale. Ela disse, não, é porque eu tenho um irmão, que meu irmão está crescendo um negócio na cabeça dele, lá um tumor, e meu pai vai ter que vender a casa, e eu vim aqui comprar um milagre para ver se... E aí o pai, o homem que estava conversando, era o Dr. Armstrong. Aí ele olhou para ela e disse assim, minha filha, quanto é que você tem? Ela foi lá, colocou, contou, disse, eu tenho $1,11. Aí ele olhou para ela e disse, é exatamente o preço de um milagre. É exatamente, vamos lá, me leva na tua casa. Aí foi lá na casa e o pai contou a situação, resumindo a história, ele foi lá, operou a criança, é um doutor muito conhecido, né? Ele foi lá, operou a criança, e logo em seguida o filho lá, o jovenzinho lá, ficou curado, foi tudo uma bênção. E quando os pais foram dizendo, meu Deus, quanto será? Não é? Quanto foi? Isso aqui deve ser muito caro. Fizeram a operação na cabeça da criança e tudo, foram lá e foram perguntar para o doutor, mas quanto é? Ele disse, já está pago. Aleluia. O preço de um milagre, $1,11. Ela creu contra a esperança. Ela creu acima do que se poderia crer. Eu quero que você entenda nessa noite, Deus já te chamou, vendo o que você será para a glória do nome do Senhor Jesus. Creia contra a esperança, pastor, mas está difícil, eu não consigo ver uma solução. Creia, o nosso Deus é um Deus de impossível. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o preço do seu milagre hoje? A palavra de Deus diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não morre apontando assim para você, dizendo, olha, você não. Ele morre de braços abertos, dizendo, venha, eu quero abraçar você. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele diz, tetelestai, ou seja, está pago, a sua dívida está paga, o seu milagre já está pago, o Senhor já fez o milagre, e ele te chamou vendo o teu futuro para a glória do nome do Senhor Jesus. Venha nessa noite com fé na presença do Senhor, porque Deus está dizendo, eu quero que você creia contra as esperanças. Aleluia, eu quero que você cresça nesse mundo espiritual, não enfraqueça na fé, continue. Tem gente que começa e daqui a pouco para, já não tem mais alegria, já não faz mais. Deus está dizendo assim, creia, continue, persevere. Ah, pastor, mas eu estou vendo ali a impossibilidade, eu não consigo. Deus diz, não atente para a sua própria fraqueza, mas creia na impossibilidade do Senhor. Porque quando ele chamou a Davi, as pessoas olhavam e diziam, esse aí é somente um pastor.
pastorzinho. Mas Deus dizia, não, ele é o rei de Israel. Aleluia. Quando as pessoas olhavam e diziam, não, olha, mas agora ele é o valente que está vencendo ali as batalhas. Deus dizia, não, agora ele é o homem segundo o meu coração. Dê glória a Deus nessa noite. Porque enquanto você olha para as suas fraquezas, a sua impossibilidade, as suas limitações, Deus está dizendo, olhe além disso. Porque eu já te chamei vendo o que iria acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós concluirmos, eu gostaria de falar para você ainda um pouco sobre Moisés. Moisés também, irmãos, estava vivendo uma impossibilidade. A palavra de Deus diz, irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Ele diz, pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. Aleluia. Glória a Deus. Ficar firme como quem vendo o invisível é dizer assim, ainda que tudo acabe, eu creio. Ainda que não tenha mais, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu creio. Ainda que o produto da oliveira minta, eu creio. Ainda que nos currais não haja vaca, eu creio. E não somente creio, a palavra de Deus diz assim, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele disse, eu estou lá, porque Deus me chamou. Sem você, Ele já me chamou. Sabe o que significa, irmãos? Que Deus chamou para você e disse assim, você será um pastor. Aleluia. Ah, não, você será um pastor. Primeira vez que eu escutei isso, eu falei para a irmã, era uma irmã muito respeitada, né? Era uma profetisa que Deus usava muito, irmã. Se um dia ela escutar essa pregação, ela vai se lembrar. Nós estávamos juntos aqui em Orlando, sentados num grande evento do CONAD, sentados juntos, e ela olhou para mim e disse assim, você será pastor, e no próximo CONAD você vai estar sentado ali em cima. Eu olhei para ela e disse, irmã, você está louca. Primeiro porque eu era solteiro. Segundo, eu não tinha nada, eu não tinha desejo de ser pastor, não tinha vontade nenhuma de ser pastor. Olhei para ela e disse, só está louca. E ela disse, é? Então só para você entender, tua esposa vai estar grávida. Eu digo, agora pronto. Agora pronto. Resumindo a história, irmãos, saí de lá, eu acho que era julho, né? Agosto, setembro, acho que em setembro que você me encontrou, me pediu namoro. E aí em setembro, mais ou menos, eu conheci a Tati. Ela me pediu namoro, os irmãos já conhecem a história. Eu aceitei, fiquei com pena, né? Menina bonitinha, não. Aceitei. Esqueci de tudo aquilo lá, eu esqueci. Foi passando o tempo. E quando já estava bem próximo do próximo CONAD, eu já estava como diácono, trabalhando, já tinha comprado gravata, tudo para servir no CONAD, comprei a gravata certinha, camisa e tal, para a gente poder servir no CONAD, estava tudo certinho. O pastor chegou e disse assim, olha, 2 semanas antes, ele chegou e disse assim, olha, eu preciso que você vá pastorear a igreja lá de Hollywood. Bem, a gente foi para lá, começou o trabalho lá. 1 semana antes, quando minha esposa chega e diz assim, eu estou grávida. Quando eu fui para a CONAD, eu fui com vontade de servir como diácono, apesar de já estar pastoreando a igreja lá de Hollywood. Fui, coloquei minha gravata e tudo lá. Não, eu fui pegar minha gravata. E disse assim, irmão, me dá aqui a gravata para eu poder servir com vocês. Ele disse, não, você agora é pastor. Não. Eu disse, não, mas eu vou devolver o dinheiro. Você comprou? Não, eu vou devolver o dinheiro para você. Você não vai me servir como diácono. E eu, tudo bem, para mim, não, queria servir e tal, mas... E quando foi durante o outro CONAD, o pastor me chamou e disse, senta aqui junto com os pastores. E quando eu estou lá em cima sentado, olhando exatamente
para o lugar onde eu sentei, as lágrimas começaram a cair. Eu comecei a ver e dizer assim: eu nunca acreditei que eu estaria aqui. Deus já está te vendo lá. Ela disse: gosto, eu estou te vendo lá em cima. Eu não creio. Ela disse: eu te vejo lá em cima como pastor. Escute o que Deus está falando hoje. Deus já te viu e te chamou como se você já fosse. Deus está dizendo: eu te trouxe para este lugar para ser uma bênção. Eu vou te levantar neste lugar e vou fazer de você uma grande nação. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pastor, mas eu não me vejo. Ele disse: não olhe para a sua própria limitação, para o seu próprio corpo. Não olhe para você, porque eu tenho como fazer as coisas acontecerem. Glória a Deus. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fique de pé nessa noite. Eu queria orar com você. Feche os seus olhos. Quem sabe você está dizendo assim: pastor, mas a minha impossibilidade é grande. Eu não tenho documentos. Eu não tenho como fazer. As coisas estão difíceis. Deus está dizendo assim: eu sou o teu grandíssimo galardão. Glória a Deus. Aleluia. Mas como eu falei, irmãos, agora nesse momento onde Deus fala, é fácil nós crermos. Mas quando nós saímos, a palavra de Deus diz que Ele venceu dando glórias a Deus. Está tudo impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Mas pastor, não tem. Olha, parece que tudo está errado. Dê glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, mas parece que está tudo mal. Parece que não anda. Parece que não está funcionando. Parece que a minha família. Parece não. Deus está dizendo: continua dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Andarabasri, Glória a Jesus. Ele está dizendo: dá glórias a Deus. Glória a Deus. Mas ninguém me vê. Não. Eu estou te vendo e eu já te chamei como se já fosse. Glória a Jesus. Fernando, Bruna, Deus está dizendo assim: dê glórias a Deus. Quando não tiver nada acontecendo, não olhe para a sua própria impossibilidade, porque senão você para, não anda e não chega lá. Mas diga glória, glória, glória a Deus. Qual é o preço do seu milagre? Glória a Deus. Aleluia. Qual é o preço do seu milagre? Eu quero o milagre daqui. Ele disse: hoje é dia do seu milagre. Naquele dia ela precisava do Dr. Armstrong que estivesse ali para curar. Hoje Deus está aqui nessa noite, aleluia, para curar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo pela internet, Deus está com você aí neste lugar onde você estiver. Creia, não desfaleça, não olhe para as impossibilidades. Creia que Ele é o seu grandíssimo galardão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio num Deus que vai além do que você imaginar. Quando Ele diz assim: eu te vejo na frente de uma grande nação, ou na frente de multidões, é porque Ele já te viu lá. Você está dizendo: não tem condições, é impossível. Deus está dizendo: mas eu já te vi lá. Você pode até dizer: não, pastor, o senhor está louco. Aleluia, mas Deus já te viu lá. E Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Deus te chamou para esse país, Ele disse: eu vou na tua frente. Eu vou guardar o teu caminho. Eu abrirei as portas. Eu despedaçarei os ferrolhos. Ou seja, Deus estava dizendo: eu falei que é na tua frente. Ele tem estado na tua frente até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Continua adorando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glórias ao nome do Senhor Jesus.